Você é daquelas pessoas céticas ou que tem alguma dúvida ainda sobre como que funciona a hipnose ou a hipnoterapia? Esse vídeo aí é para você. Meu nome é Juliano Menchini, eu sou hipnoterapeuta e eu tô aqui para ajudar você a melhorar a sua vida de uma maneira rápida, fácil e sem dor. Então vem comigo. Gente, eu quero falar para vocês uma coisa. Eu não acreditava em hipnose, tá? E hoje, óbvio que eu acredito, né? Porque eu trabalho com isso. Mas eu demorei para entender um pouco como é que funcionava e por que funciona e por que é tão boa a hipnose. Então, galera, eu quero que vocês entendam o porquê que a hipnose e a hipnoterapia têm um poder de transformação tão grande. O que acontece é o seguinte: eu acho que na vida a gente tem que ser cético para tudo, mas não deixar de ouvir as pessoas, não deixar de ouvir e tentar entender como as coisas funcionam, tá? A hipnoterapia, ela transforma da seguinte forma: quando você conscientemente sabe que algo é bom para você, só que tem alguma emoção que está te incomodando, é assim que você percebe que tem alguma programação errada no seu subconsciente. Então, quando você reprograma o subconsciente, você consegue entender que aquilo lá não te incomoda mais. Como que isso não te incomoda mais? Nosso subconsciente, ele tem um sistema de crenças, tá? As primeiras crenças que coloca na nossa mente são os nossos pais. Por quê? Porque, pensa, um bebê ele não sabe se comunicar, ele não sabe fazer nada, ele depende totalmente de outra pessoa. Daquele ser que vem, dá comida, protege, dá banho e faz tudo. Então, nossa primeira linguagem é o quê? É ver o que as pessoas fazem e repetir. Porque nosso cérebro é uma máquina de sobrevivência. Então, se aquele ser sobreviveu até hoje, eu vou copiar aquele ser. Por isso também que a nossa mente não entende as coisas que falam pra gente em relação a mudar as coisas. Você precisa falar muitas vezes e bater muitas vezes na mesma tecla conscientemente para você conseguir mudar alguma coisa. Por isso que as psicoterapias tradicionais demoram tanto para fazer algum efeito e são tão superficiais. Por exemplo, a psicologia, a psiquiatria, etc e tal. Então, o que acontece? Na hipnose, a gente acessa o subconsciente, a gente acessa a memória de longo prazo, a gente faz a pessoa revivenciar alguns momentos da vida passada e a nossa mente não entende a diferença entre o real e o imaginário. Então a gente está indo direto na fonte, está indo lá e reprogramando aquilo. Por quê? Quando a gente vê alguma coisa conscientemente, a gente percebe o seguinte: nossa mente consciente pergunta para o subconsciente: subconsciente, tem alguma informação relevante relacionada a tal coisa? A subconsciente vai pesquisar o que os pais falavam, vai pesquisar o que a sociedade fala, vai pesquisar suas experiências e vai chegar num consenso se aquela coisa é perigosa ou não. Por quê? Porque a gente vivia na selva, a gente não sabia que se a gente pisasse ali naquele matinho, naquele galho, se isso aí ia matar a gente ou não. Porque não tinha farmácia, não tinha médico, não tinha nada. Então a gente tem que prever o perigo. Aí acontece dessa maneira. Fica tudo gravado, prevendo o perigo, tentando proteger. E quando a gente regrava isso, aquela coisa para de incomodar a gente. Tá, então vamos supor. O pai ou uma mãe não quer que a criança saia, de casa. Às vezes fala: olha, não vai lá fora que tem a barata. Olha, não vai lá que tem um homem do saco. E o que acontece? Isso começa a criar uma associação que traz medo da criança ir lá pra fora fazer alguma coisa, ou medo de barata e ela não sabe nem o que é barata. Mas os pais são a referência, então se eles estão falando, eu estou gravando aqui.
Por exemplo, às vezes a pessoa toma uma mordida no cachorro. Tá, tomou a mordida do cachorro uma vez, só que aquilo lá ficou gravado. E todas as outras vezes que ele não tomou? Então, voltando no subconsciente, na memória de longo prazo e ressignificando, trocando a emoção que está envolvida com isso, a gente para com esses traumas, tá? E isso não são só para coisas assim, para essas fobias, mas é para tudo, é para vício, para crenças limitantes. Vamos supor, dinheiro. Eu gosto muito de falar desse assunto aqui nas minhas lives, no meu canal. Em relação a dinheiro, a mente não entende o que é o dinheiro. A mente entende que a emoção que está relacionada por trás do dinheiro. Então, se você tem um histórico de que dinheiro traz briga, dinheiro é ruim, dinheiro é raiz do mal, ou coisas que os nossos pais falaram, colocaram na nossa cabeça, quem tem dinheiro é desonesto, a pessoa é podre de rica, então associa o podre com rico. Ou se mesmo o pai ou a mãe está com a criança no mercado, a criança quer alguma coisa e os pais falam, não, vamos embora que não tem dinheiro. Isso vai associando com coisas ruins e vai criando crenças limitantes, tá? Não só a parte do dinheiro, mas N outras coisas, tá bom? Tudo na nossa vida está relacionado com o nosso sistema de crenças. E só mudando, só acessando lá a memória permanente, que é o que a hipnose faz, a gente consegue mudar de maneira rápida. Por exemplo, às vezes a pessoa se preocupa demais em cuidar dos outros e não cuida dela. Pode ter tido alguma cena na infância em que ela se sentiu obrigada, responsável a fazer isso. Isso veio trazendo pela vida esse comportamento. Aí você muda essa emoção que está relacionada com aquele evento e você muda o comportamento da pessoa. A pessoa começa a fazer as coisas mais para ela mesma, começa a cuidar da própria vida, começa a evoluir e fazer as coisas. Outro exemplo, às vezes a pessoa não consegue prestar atenção para estudar, para trabalhar e tem algum evento relacionado, algum momento que tava barulho e associou com perigo. Aí toda vez que está barulho a pessoa não consegue parar para prestar atenção, ela entra em estado de alerta. Isso acontece com o silêncio também. Isso aí é exemplo meu, tá? Isso aí aconteceu comigo também. Que mais? N coisas, por exemplo. A criança com 1 ano estava no berço, aí o irmãozinho pulou e bateu nela. Ela associou o lugar fechado com o perigo, a dor da briga. Aí a pessoa não entrava mais em avião toda vez que ia para algum lugar fechado. Ela não lembrava o que acontecia, obviamente, mas o subconsciente trazia aquele desconforto, porque associava lugar fechado com a dor da briga. Aconteceu mesmo comigo em relação à timidez. Uma briga com pessoas me olhando, então aquela exposição das pessoas me olhando me trazia a dor da briga. Então eu não conseguia gravar um vídeo, eu não conseguia falar em público, eu ficava tímido. Isso atrapalhou minha vida pessoal, profissional, esqueci o que eu falei, mas é isso. Então, às vezes, o subconsciente associa coisas bestas, tá? Um outro exemplo, a criança pega alguma coisinha e joga no chão, aí depois o adulto dá pra criança, aí joga de novo, Na terceira, quarta vez o adulto tá puto e já briga com a criança, e a criança entende que não é pra ela descobrir as coisas que ela está descobrindo, não é para ela tentar fazer as coisas que ela quer tentar fazer. Por exemplo, ela vai pegar alguma coisa, derruba um copo de suco e a mãe briga. Aí, com tudo isso, você mata a criatividade da criança, você mata a proatividade da criança e depois a gente quer cobrar isso do adulto. Quer cobrar que o adulto vá lá, faça as coisas, tenha força de vontade, mas toda vez que a pessoa vai fazer isso, o subconsciente lembra daquela dor. Opa, não tenta não, porque traz dor. Seu adulto de referência falou que não é pra você fazer isso. Porque a última vez que você tentou pegar o copinho de suco, você derrubou, você fez merda. Então isso pode trazer um medo de errar também, que é uma das coisas que eu mais trato. Medo de errar. As pessoas não podem ter medo de errar. Não podem, é um absurdo ter medo de errar.
Porque isso trava o progresso, o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento da criança. Aí quando a pessoa vira um adulto, ela não quer fazer nada, não quer tentar. Aí ela vai trabalhar, ela tem que trabalhar, ela começa a ter sono, ela começa a se distrair, ela começa a querer fazer qualquer outra coisa. Aí deu um nome de déficit de atenção, aí deu um nome de procrastinação, e foi só uma porcaria de uma programação que os pais colocaram na criança sem querer, tá? E não é culpa de vocês, pais, porque vocês foram programados assim e adivinha, vocês traumatizaram os seus filhos e os seus filhos vão traumatizar os seus netos também, tá? Todo mundo vai traumatizar alguém de alguma forma. Mas a ideia é a gente conseguir, a partir de agora, fazer um movimento para amenizar isso, ou acabar com isso. Porque tem tanta gente sofrendo por causa de alguma coisa idiota que aconteceu na infância. Tem tanta gente que comete suicídio por causa de coisas que aconteceram na infância, que foram associadas e foram trazendo medo e foram somatizando. Então, gente, é preocupante o jeito que a gente fala com as crianças, o jeito que a gente faz as coisas. Então, é assim que se muda um comportamento com a hipnose. É por isso que funciona tanto, tão bem e tão mais que as outras psicoterapias. Toda terapia funciona de alguma maneira, mas eu nunca vi uma coisa que funcionasse tão bem como a hipnose, porque ela vai direto no sistema de crenças, muda lá e a tua vida muda praticamente da noite pro dia. Tá? Então é isso que eu queria falar. Sejam céticos, tá? Com tudo, mas experimentem, deem uma chance, entendam como funcionam as coisas para tudo na vida, não só para isso, não só para hipnose. Eu sei que ainda existe bastante preconceito, às vezes a pessoa vai em tudo quanto é tipo de terapia antes de ir na hipnose, vai até na macumba, vai em tudo para chegar no hipnoterapeuta. E ainda acha, tem gente que acha caro, tá? Antes de fazer é engraçado, as pessoas acham caro, mas depois de fazer acham que foi super barato, porque o poder de transformação da hipnoterapia é muito grande e a transformação é muito rápida, tá? Então a hipnoterapia pode te ajudar. Eu quero que vocês entendam como é que funciona esse sistema de crenças e por que funciona tão bem, tá bom? Fiquem em paz, muito obrigado e até o próximo vídeo, tá? Clica no link aí, assiste outro vídeo e deixa nos comentários alguma coisa que vocês queiram saber, que eu vou falar pra vocês. Se inscreve, ativa o sininho, dá like, isso tudo que vocês já sabem fazer, tá bom?